Utiliza-se em circuitos lógicos cuja saída depende exclusivamente do estado das entradas. Os circuitos combinatórios são aqueles nos quais os estados da saída ou saídas, ou seja, quando o nível de tensão é 1 ou 0, depende exclusivamente das entradas. As mesmas combinações de entradas produzem sempre os mesmos estados de saída, o que é diferente dos circuitos sequenciais, nos quais uma mesma combinação de sinais de entrada pode dar lugar a diferentes estados de saída, por exemplo, os contadores. Os circuitos combinatórios mais simples são as portas lógicas. Vamos chegar ao circuito partindo de algumas especificações iniciais, passando por uma expressão lógica ou equação, o que constitui o princípio do projeto de circuitos digitais. Processo de desenvolvimento. Vamos explicar os principais fundamentos sobre o desenvolvimento de circuitos combinatórios básicos baseados em portas lógicas. No desenvolvimento de um circuito lógico, uma vez definida a função que o circuito tem que realizar, o seguinte passo é a criação da tabela verdade correspondente. Em referida tabela devem figurar todos os estados lógicos que as saídas devem tomar em função das entradas. A partir dessa tabela verdade, se obtém expressões lógicas iniciais denominadas expressões canônicas, as quais se caracterizam porque em cada termo, produtos ou somas, aparecem todas as variáveis, sejam na sua forma direta ou negada. O seguinte passo consiste em uma possível simplificação de referidas expressões canônicas, com o fim de que o circuito seja também o mais simples possível. O último passo é a realização prática, que se leva a cabo utilizando os circuitos integrados existentes no mercado. Podemos, portanto, resumir o processo de desenvolvimento em 5 passos. 1. Definição de funções do circuito. 2. Realização da tabela verdade. 3. Obtenção de expressões canônicas. 4. Simplificação de referidas expressões. 5. Realização prática. Expressões canônicas da função. Já explicamos anteriormente que uma expressão canônica é uma expressão lógica na qual, em cada termo, aparecem todas as variáveis. Referida função surge diretamente da tabela verdade, e é a base de todo o desenvolvimento até chegar ao circuito. Há 2 tipos de expressões canônicas. 1. Expressão em soma de produtos de multiplicações. Cada termo é um produto de todas as variáveis. No meio técnico, este tipo de termo é conhecido como minter. Por isso, estas expressões também são denominadas expressões em mintermes da função. 2. Expressão em produtos de somas. Cada termo é uma soma entre todas as variáveis. Estes termos são denominados maxtermas. Estas expressões canônicas também se chamam expressões em maxtermas da função. Expressões canônicas em mintermes. Esta é a forma mais normal de colocar as expressões para a obtenção de um circuito. Vamos ver um exemplo no qual poderemos ver todo o processo de um ciclo completo de desenvolvimento até a obtenção do circuito lógico. Suponhamos um circuito que precisa de 3 entradas, A, B e C, cuja saída é S. A saída deve ser ativada, colocar a 1, só quando alguma das suas entradas se põe a 1, se há mais de uma entrada ativada, a saída deve ser 0. Isto podemos ver na ilustração. Se observarmos a tabela, veremos que a saída só toma o valor 1 em 3 casos, correspondentes às combinações binárias da entradas 001, 010 e 100. Para obter a expressão lógica na sua forma canônica de soma de produtos faremos o seguinte. 1. A cada uma das combinações de entrada que fazem a saída S igual 1, lhe corresponde um produto lógico, composto por todas as variáveis de entrada. As variáveis a 0 aparecem negadas e as que estão a 1 de forma direta. 2. Cada um destes termos de produtos são somados. O resultado será uma função lógica na sua forma canônica de soma de produtos. Em cada um dos termos aparecem todas as variáveis, seja na sua forma direta ou complementada. Isto é precisamente o que caracteriza as expressões canônicas. A partir de aqui, já se pode realizar o circuito lógico,
o qual responderá às especificações iniciais, embora possa ser suscetível de simplificação. Na figura pode-se ver o circuito correspondente a este exemplo, dando uma ideia do processo a seguir a partir da tabela verdade. O normal, quando o circuito nos interessa, é realizar uma simplificação da função, o que dará lugar a uma simplificação do circuito lógico correspondente. Expressões canônicas em maxtermas. Neste caso, a expressão canônica se mostra mediante produtos de somas, em vez de soma de produtos. Cada termo se compõe da soma de todas as variáveis, na sua forma direta ou negada. Para obter a função em forma de produtos de somas seguiremos os seguintes passos. 1. Uma soma composta por todas as variáveis de entrada corresponderá a cada combinação de entradas que a função 0 faz. As variáveis que estão a 0 aparecem na sua forma direta e as que estão a 1 na sua forma negada. 2. Cada um destes termos, somas, se relacionam pela operação produto. Aparece assim a expressão lógica da função na sua forma canônica de produtos de somas, ou simplesmente chamada expressão em maxtermas. É possível observar que se opera de forma inversa como se faz para obter a expressão em soma de produtos. Vamos ver um exemplo para obter um circuito a partir deste método. Se observarmos a ilustração, veremos que as combinações de entrada que fazem com que a saída seja 0, são 5, aparecerão, portanto, 5 termos soma. A expressão da função se compõe do produto de todos estes termos. No circuito correspondente a esta expressão lógica, a saída será colocada a 0 para cada uma das combinações de entrada indicadas. No resto de combinações de entrada, a saída se colocará a 1. As expressões canônicas em mintermes e em maxtermas são, portanto, equivalentes a nível operativo, ou seja, geram a mesma função lógica, embora de forma diferente, e com circuitos lógicos diferentes. Portanto, não será difícil deduzir que o circuito correspondente à expressão em maxtermas, deste exemplo, é mais complicado que o resultado da expressão em mintermes. Isso nem sempre é assim. Dependendo do caso, os circuitos podem resultar mais simples em função de como se realizam baseando-se na função em mintermes ou em maxtermas. Portanto, deve-se escolher a forma mais conveniente para realizar a nossa montagem. No entanto, é importante dizer que a forma mais normal de que apareçam as equações é na forma de soma de produtos. Negação. Nas equações lógicas se utiliza a negação, ou a inversão, que é a mesma coisa. Quando há um zero e se inverte, passa a 1 e vice-versa. A negação se expressa com um traço horizontal situado em cima da letra ou expressão a inverter. Uma letra ou expressão é igual a si mesma quando se nega 2 vezes. Esta ação se utiliza, às vezes, como passo intermediário para simplificar equações. As funções lógicas de saída podem simplificar-se, de forma que se consegue reduzir o correspondente circuito eletrônico, o que supõe ademais redução de espaço e de custo, mas isto será visto mais para frente. Nunca desista!